As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 14. Uma pálida lua nova pairava a oeste de Avalon. Morgana subia lentamente, os pés descalços, o caminho em espiral, tão silenciosa e pálida quanto a lua virgem. Seu cabelo estava solto, a roupa era simples e solta na cintura. Sabia que guardas e sacerdotisas observavam-na silenciosos, para que nenhuma pessoa não autorizada perturbasse o silêncio com uma palavra não consagrada. Atrás da cortina escura de seu cabelo, as pálpebras estavam fechadas. Ela movimentava-se com segurança sem precisar ver. Raven caminhava silenciosamente atrás dela, descalça como Morgana, as roupas soltas também, o cabelo solto escorrendo-lhe no rosto. Subiam sempre na penumbra, que se transformava em escuridão, com umas poucas e pálidas estrelas na cúpula azul acima delas. As pedras em círculo estavam cinzentas e sombreadas, com uma débil luz que seu interior. Não fogo, mas fogo fátuo, uma chama de feitiçaria, que brilhava de dentro do círculo mágico. A última luz da lua, que se escondia refletida por um momento no lago brilhante. Lá embaixo, uma silenciosa sacerdotisa donzela dirigiu-se a elas, vestida em roupa de lã sem tintura, o cabelo cortado bem rente. Ofereceu a Morgana uma copa, que esta aceitou e da qual bebeu em silêncio, passando-a depois a Raven, que acabou de esvaziá-la. Prata e ouro brilhavam nos últimos raios de luz. Morgana recebeu de mãos invisíveis a grande espada, com punho em cruz, arfando um pouco ao seu peso inesperado. Pés nus, acompanhou o círculo sob as pedras. Atrás dela, Raven tomou a grande lança, enfiou-a no coração do fogo mágico. A mecha que estava na ponta inflamou-se, e ela a levou sempre atrás de Morgana, à volta de todo o círculo, uma tênue linha de fogo mágico nascendo em volta da escuridão. Voltando ao centro, viram a pálida luz que as iluminava, o rosto de Viviane, sem idade acima do tempo, flutuando no ar, desmaterializado. O rosto da deusa brilhando. Embora Morgana soubesse que o efeito era produzido por uma substância luminosa espalhada no rosto, em contraposição à luminosidade do círculo e das roupas escuras, isso sempre a fazia perder a respiração. Mãos brilhantes, desligadas de um corpo, colocaram alguma coisa nas mãos de Morgana, depois nas de Raven. Morgana mordeu a madeira de acentuado gosto amargo, forçou-se a engolir, superando o enjoo. O silêncio desceu, olhos brilhavam no escuro, mas não se podiam ver rostos. Ela sentia-se como se estivesse em meio a multidões até o alto do Thor, mas não podia ver uma única face. Até mesmo sem corpo de Viviane desapareceu no escuro. Podia sentir o calor do corpo de Raven próximo do seu, embora não se tocassem. Tentou manter a mente imóvel na meditação, mergulhando no silêncio para o qual havia sido treinada, sem ter certeza das razões que a haviam trazido até ali. Passou o tempo, as estrelas voltaram a brilhar no céu, que se tornava cada vez mais escuro. O tempo, pensou Morgana. O tempo corre de maneira diferente em Avalon, ou talvez não existia. Muitas noites durante longos anos, ela trilhava o caminho em espiral do Thor, sondando o mistério do tempo e do espaço dentro do círculo das pedras. Não obstante, aquela noite parecia estranha, mais escura, de alguma forma mais pesada de mistérios. Nunca antes fora escolhida entre as outras sacerdotisas para desempenhar o papel mais importante do ritual. Sabia que lhe tinham dado uma erva que fortalecia a visão na festividade mágica, mas isso não lhe diminuía o poder ou a magia. Depois de algum tempo na escuridão, começou a ver as imagens mentais, pequenos quadros coloridos como se estivessem a grande distância. Viu um rebanho de gamos correndo. Viu novamente as grandes trevas que haviam descido sobre a terra quando o sol desapareceu,
e um vento frio soprou, e teve medo de que o mundo estivesse acabando. Mas as velhas sacerdotisas explicaram-lhe, ao se reunirem no pátio, que a deusa Lua estava apagando o brilho da deusa, e correu em companhia delas alegremente para fazer o coro com os gritos com que as mulheres procuravam afastá-la. Explicaram-lhe mais tarde como o sol e a lua se moviam, e porque de quando em vez um deles se colocava na frente do outro. Eram coisas da natureza, e a crença do povo comum sobre a face dos deuses eram símbolos de tais pessoas no estado atual de sua evolução. Precisavam para visualizar as grandes verdades. Um dia todos os homens e mulheres conheceriam as verdades interiores, mas agora não precisavam delas. Observou a visão interior, tal como havia feito na vida, enquanto os ciclos do ano giraram e giravam em torno das grandes pedras circulares. Viu o nascimento, a fecundidade e, por fim, a morte do Deus. Viu as grandes procissões dando voltas pelo caminho espiral até o bosque de carvalhos, antes que as pedras em círculo tivessem sido colocadas ali. O tempo era transparente, deixava de ter significado, enquanto o povo pequeno e pintado chegava, amadurecia e era destruído. E em seguida as tribos, e depois delas os romanos e os altos estrangeiros do litoral da Gália, e depois deles o tempo. O tempo desaparecia, e ela só via o movimento dos povos e o crescimento do mundo, o gelo vindo, recuando e tornando a vir. Viu os grandes templos de Atlântida, agora afogados para sempre entre os oceanos que os cobriam. Viu novos mundos surgirem e se consolidarem, e o silêncio, e além da noite, as grandes estrelas girando e rodando. Ouviu atrás de si um fantasmagórico grito de dor, e sua pele gelou. Raven gritava, Raven cuja voz nunca tinha ouvido, Raven, que certa vez, quando serviam juntas no templo, segurou um lampião que ia explodir e, terrivelmente queimada com o óleo fervendo, abafou os gritos com as duas mãos, enquanto as queimaduras eram tratadas, a fim de não quebrar o voto de dar a sua voz à deusa. As cicatrizes que ficaram para sempre. Um dia, olhando-a, Morgana pensou, o voto que fiz era muito pequeno comparado a isto, e não obstante eu quase o quebrei com um homem moreno e de voz doce. Agora Raven, na noite sem lua, gritava alto, um grito sobrenatural, como de uma mulher no parto. 3 vezes esse grito tremeu sobre o Thor, e Morgana estremeceu novamente, sabendo que até mesmo os padres na outra ilha, que correspondia à sua, deveriam estar acordados em suas celas solitárias, benzendo-se ao ouvir aquele grito assombrado que ecoou entre os dois mundos. Depois do grito, um silêncio que parecia a Morgana estar cheio de respiração, igual dos iniciados invisíveis, que então cercavam a terrível solidão, apenas habitada pelas 3 sacerdotisas imóveis. E então, sufocando, como se a sua voz tivesse sido há muito inutilizada pelo silêncio, Raven gritou: Ah! 7 vezes a roda com 13 raios, deu a volta aos céus, 7 vezes a mãe deu a luz a seu filho escuro. Outra vez o silêncio, aprofundando-se em contraste, exceto pela respiração conturbada da profetisa em transe, e ela gritou: Ah! Ah! Sinto-me queimar, é tempo, e voltou outra vez ao silêncio coagulado, prenhe de terror. Eles correm no cio da primavera, eles correm, lutam, escolhem seu rei. Ah, o sangue, e o maior de todos ele corre, e há sangue nos galhos de seu orgulho. De novo o silêncio prolongou-se, e Morgana, enxergando na escuridão atrás de suas pálpebras a corrida do gamo, viu novamente aquilo que vira num relâmpago, semi-esquecido na bacia de prata, um homem entre os gramos, lutando.
É o filho da deusa, ele corre, ele corre. O galhudo tem de morrer, e o galhudo deve ser coroado. A caçadora virgem deve chamar o rei, deve entregar sua virgindade ao Deus. Ah, o velho sacrifício, sinto-me queimar, queimar. As palavras começaram a atropelar-se e a morrer num longo grito soluçante. Atrás dela, com os olhos fechados, Morgana viu Raven cair no chão, sem sentidos, e ali ficar, ofegante, sendo a sua respiração o único som no silêncio cada vez mais profundo. Em algum lugar, uma coruja piou, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Da escuridão saíram sacerdotisas silenciosas e escuras, com brilhos azuis na testa. Levantaram Raven ternamente e levaram-na. Levantaram Morgana também, e ela sentiu a cabeça tonta ser segurada com cuidado junto ao seio de uma mulher, quando a levavam. Depois perdeu a consciência. 3 dias depois, quando já havia recuperado um pouco de sua força, Viviane mandou chamá-la. Morgana levantou-se e tentou vestir-se, mas estava ainda fraca, e aceitou a ajuda de uma das jovens sacerdotisas, satisfeita por estar ela sob o voto de silêncio. O longo jejum, a terrível enfermidade provocada pelas ervas rituais, a tensão do ritual em si ainda lhe debilitavam o corpo. Havia tomado um pouco de sopa na noite anterior e um pouco de leite com pão naquela manhã, mas ainda se sentia doente e vazia. Depois do prolongado esforço, sua cabeça latejava e sua menstruação chegara com uma violência nunca vista. Sabia que também isso devia ser consequências das ervas sagradas. Sentindo náuseas, desinteressada, desejou que Viviane a tivesse deixado recuperar-se em paz, mas atendeu à vontade da senhora como se fosse a da deusa, como se esta tivesse baixado do céu e manifestado um desejo em sua voz. Depois de vestida e penteada, prendeu os cabelos com uma faixa de couro de gamo, pintou o crescente azul em sua testa com tinta fresca e dirigiu-se à casa onde a grã sacerdotisa morava. Como era agora privilégio seu, entrou sem bater ou sem anunciar sua presença. De alguma forma, sempre imaginava Viviane naquela casa à sua espera, sentada na cadeira semelhante a um trono, como se fosse a deusa em seu trono escuro. Hoje, porém, Viviane movimentava-se no fundo da sala, e a lareira não estava acesa, mas escura e fria. Viviane vestiu uma roupa simples de lã não tingida, com um capuz sobre os cabelos, e pela primeira vez Morgana percebeu claramente que ela era uma sacerdotisa, não a mãe, ou da Virgem, agora mais da antiga feiticeira, que era também o duplo da morte. Seu rosto estava marcado e cansado, e Morgana pensou, é claro, se os ritos fizeram Raven adoecer, e a mim, que somos ambas jovens e fortes, o que devem ter feito a Viviane, que envelheceu no mesmo serviço divino. Viviane voltou-se e sorriu para ela um sorriso de carinho, e Morgana sentiu novamente o velho impulso de amor e ternura. Mas como cabia a uma sacerdotisa mais jovem em presença da senhora, esperou que esta falasse primeiro. Viviane fez-lhe um gesto para que se sentasse. Você já se recuperou, filha? Morgana deixou-se cair no banco e sentiu que até mesmo aquela pequena caminhada deixara exausta. Sacudiu a cabeça. Eu sei, disse Viviane. Por vezes, quando não sabem como você reagirá, eles nos dão demais. Da próxima vez, não tome tudo o que lhe derem. Calcule que você pode tomar o suficiente para dar-lhe a visão, mas não para deixá-la tão doente. Você tem esse direito agora. Chegou a uma fase em que a obediência pode ser temperada com o seu próprio juízo. Por algum motivo, essas palavras ficaram ecoando na mente de Morgana. Temperada com o seu próprio juízo, temperada com o seu próprio juízo. Pensou, ainda estou doente das drogas que me deram, e sacudiu a cabeça impaciente para afastar o som daquela frase e ouvir Viviane. O que você entendeu da profecia de Raven? Muito pouco, confessou Morgana. Foi misteriosa para mim. Não tenho sequer muita certeza das razões pelas quais eu estava ali.
em parte para emprestar sua força a ela. Raven não é forte. Está de cama ainda e fiquei preocupada com ela. Sabe o quanto deve tomar da erva e até mesmo essa pequena dose pareceu ser demais. Ela vomitou sangue e está evacuando sangue também, mas não morrerá. Morgana estendeu a mão para firmar-se, pois se sentia vazia e uma súbita onda de enjoo dominou-a, deixando-a pálida e tonta. Sem pedir licença, levantou-se, tropeçou na corrida para a porta e vomitou lá fora o leite e o pão que havia comido pela manhã. Ouviu Viviane pronunciar seu nome, e quando terminou e ficou apoiada ao portal, uma das jovens sacerdotisas veio limpar-lhe o rosto, com um pano úmido, que cheirava levemente de ervas doces. Viviane estendeu-lhe a mão quando ela entrou novamente, e deu-lhe também um pequeno copo. Tome devagar, disse. O líquido queimou-lhe a língua, e por um longo momento a sensação de enjoo intensificou-se. Era uma bebida forte, destilada pelas tribos do norte, que a chamavam de água da vida. Só a provara uma ou duas vezes antes, mas quando a bebida desceu, um forte calor espalhou-se a partir do estômago vazio, e em poucos minutos sentiu-se melhor, mais firme e quase eufórica. Um pouco mais, sugeriu Viviane. Isso lhe fortificará o coração. Sente-se melhor agora? Morgana fez um gesto de assentimento com a cabeça. Obrigada. Esta noite você conseguirá comer. No estado estranho em que Morgana se encontrava, isso lhe pareceu uma ordem, como se Viviane pudesse dar ao seu estômago ordens para que se comportasse. Muito bem. Falemos da profecia de Raven. Nos velhos tempos, muito antes que a sabedoria e a religião dos druidas chegassem até nós, oriundas dos templos afundados no continente ocidental, o povo encantado, do qual eu e você fazemos parte, vivia aqui às margens do mar interior. E antes de aprender a plantar a cevada e colhê-la novamente, vivia de coletar os frutos da terra e da caça ao gamo. Naqueles dias não havia rei entre eles, apenas uma rainha, que era sua mãe, embora ainda não tivessem aprendido a considerá-la deusa. E como viviam da caça, sua rainha e sacerdotisa aprendeu a chamar os gamos e a pedir aos seus espíritos que se sacrificassem e morressem pela vida da tribo. Mas o sacrifício deve ser retribuído com sacrifício. Os gamos morriam pela tribo, e um dos homens da tribo tinha por sua vez de morrer pelo gamo, ou pelo menos correr o risco do que o gamo lhe tirasse a vida em troca da sua, se assim o desejasse. Dessa maneira, mantinha-se o equilíbrio. Você está compreendendo, minha querida? Morgana ouviu aquela expressão incomum de afeto e ficou imaginando vagamente em seu estado de enjoo e embriaguez. Estará ela querendo me dizer que serei sacrificada? Terá minha vida sido escolhida para a tribo? Não importa, já fui dedicada à deusa para a vida e para a morte. Compreendo, mãe. Pelo menos creio que compreendo. Assim, a mãe da tribo escolhia todos os anos o seu esposo, e como este concordara em dar a sua vida pela tribo, esta lhe dava as suas vidas. Mesmo que crianças pequenas passassem fome, ele sempre tinha tudo em abundância, e todas as mulheres da tribo estavam à sua disposição, a fim de que ele, o mais forte e o melhor, lhes fizesse filhos. Além disso, frequentemente a mãe da tribo era muito velha para conceber, e por isso ele podia escolher também as jovens donzelas, e nenhum homem da tribo interferia nos seus desejos. E então, quando o ano passava, todos os anos naqueles tempos, ele colocava os galhos dos gamos, usava uma roupa de pele de gamo, não curada, de modo que os gamos pensassem que eram deles, e corria com a manada, quando a mãe caçadora lhe fazia um encantamento para que corressem. Mas, já então, a manada teria escolhido seu rei, e por vezes este sentia o cheiro de um estranho entre eles, e então o galhudo morria. Morgana sentiu novamente descer uma espinha de calafrio
gelado que sentira quando no Thor esse ritual havia sido representado ante os seus olhos. O rei do ano tem de morrer para dar vida ao seu povo. Estaria a droga ainda agindo sobre seu cérebro para que ela pudesse ver tudo tão claramente? Bem, os tempos modificaram-se, Morgana, disse Viviane com calma, e agora esses velhos ritos já não são mais necessários, pois a cevada cresce e o sacrifício é enxágue. Só em momentos de grande perigo a tribo exige um líder assim, e Raven previu que existirá tal perigo. Portanto, mais uma vez haverá uma prova, para aquele que corre o risco de morrer pelo seu povo escolhido, de modo que este seguirá até a morte. Você já me ouviu falar do grande casamento, não? Morgana assentiu com um gesto de cabeça. Lancelot era fruto de um desses casamentos. As tribos do povo encantado e todas as tribos do norte ganharam um grande líder, que será posto à prova pelo rito antigo, e se ele sobreviver à prova, o que, de certa maneira, depende da força com que a donzela caçadora puder encantar o gamo, então ele se tornará o galhudo, o gamo-rei, consorte da donzela caçadora, coroado com os galhos do deus. Morgana, eu lhe disse há vários anos que a sua virgindade pertence à deusa. Ela a pede, agora, em sacrifício ao galhudo. Você será a donzela caçadora e a noiva do galhudo. Você foi escolhida. Estava muito quieto na sala, como se estivessem outra vez no centro das pedras circulares no ritual. Morgana não ousava romper o silêncio. Finalmente, sabendo que Viviane esperava que dissesse alguma palavra de concordância, quais haviam sido as palavras dela há tanto tempo, é um peso demasiado grande para não ser carregado espontaneamente. Ela inclinou a cabeça. Meu corpo e minha alma pertencem a ela, para fazer deles o que desejar, disse baixinho, e a sua vontade é a vontade dela. Que assim seja.